Calçados Wirth, Vila Rica Imóveis, Capesberg, Instituto Ivoti apresentam Unsere Familien. Fundada no ano de 1973, na cidade de São Leopoldo, através da compra de uma pequena carteira de imóveis, nasceu a Imobiliária Vila Rica. A empresa, hoje, está com quase meio século de história e se orgulha de ter em seu DNA valores como honestidade e integridade. Somos uma empresa do ramo imobiliário que une tradição com modernidade e, atualmente, possuímos 6 unidades localizadas na região metropolitana. Contando com cerca de 200 profissionais e corretores autônomos parceiros, buscamos de forma incansável a melhoria contínua. E investimos em pessoas e novas tecnologias para oferecer uma experiência de excelência aos nossos clientes. Seja para administrar o seu condomínio, alugar, comprar ou vender um imóvel, confie na Vila Rica. Uma empresa conectada com o futuro, para levar aos clientes e parceiros o que há de melhor no mercado imobiliário. Ela tá no meu sofá, ela tá no meu colchão. Toma conta da cozinha, por aí não para não. No quarto ela tá, é presença obrigatória, já faz parte da minha vida. Com Capesberg é outra história. 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 Conforto, qualidade, design pra valer. Fica tudo com sua cara, sua casa, seu AP. Realizar um sonho como você nunca viu. Pode ser na loja online e nas melhores lojas do Brasil. Com Capesberg é outra história. 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 Um passo em direção ao novo, com a segurança de todo o caminho já percorrido. Mais de 100 anos de história, de Ivoti, na região metropolitana de Porto Alegre, para um mundo inteiro de possibilidades. No Instituto Ivoti, a formação dos estudantes vai da educação infantil até os cursos de graduação e pós-graduação. Um passo em direção ao novo, um passo em direção a novos horizontes. Começa neste momento mais um programa Unsere Familien, aqui na Vale TV de Novo Hamburgo. Temos a alegria de ter conosco Décio Aloysio Schauran, foi um dos primeiros entrevistados aqui no Unsere Familien, que conhece muito sobre a história da Alemanha, do Império Austro-Húngaro, da imigração alemã e parte dessas histórias que ele vem nos contar. Vem nos apresentar o livro Colonizadores do Rio Grande do Sul, mas logo após o próximo trabalho sobre os austríacos e sobre o Império Austro-Húngaro, sobre esse grupo de imigrantes que veio para o Brasil, que foi para outros países também. Então, como eu disse, a alegria que é tê-lo conosco hoje, Décio, para compartilhar tanto estudo, tanto conhecimento e tantas traduções que você faz aí, né? Não só nos livros, como aqui na TV também. Boa noite, Felipe. Boa noite a todas as pessoas que acompanham o programa Unsere Familien. Eu faço parte do Genealogia RS e recentemente nós começamos a lançar vários livros, vai ser uma série, Os Colonizadores do Rio Grande do Sul. No primeiro momento, nós lançamos os imigrantes que vieram no período de 1863 a 73,
que pega o período em que foi fundado o Império Alemão. Então eu escrevi um artigo sobre a formação do Império Alemão e sua influência na imigração massiva dos alemães. Agora nós estamos lançando o volume 2, e esse volume ele fala sobre a formação do Império Austríaco, do Império Austro-Húngaro, na verdade, e sua diversidade étnica. É importante registrar, Décio, né, que você pudesse contar para nós, aqui na Vale TV, realmente como que era esse Império Austro-Húngaro, como que ele estava consolidado, e essa pluralidade, né, de étnica, cultural nessas terras. Sim, a maioria dos imigrantes de fala alemã que chegaram aqui no Rio Grande do Sul conhece bem a história do Império Alemão, mas muitos não conhecem, ou conhecem muito pouco, do que foi o Império Austríaco e depois o Império Austro-Húngaro. O Império Austro-Húngaro, ele foi o segundo maior país da Europa. Só perdia para a Rússia. Só perdia para a Rússia. E a capital era Viena, que hoje é a capital da Áustria, e ele tinha 676 mil quilômetros quadrados. Quer dizer, era um país considerável, principalmente se nós pensarmos que era na Europa, né? E em 1910 ele tinha aproximadamente 53 milhões de habitantes. Então ele ia do Lago de Constança até os Montes Cárpatos, até a Transilvânia. Isso para os nossos telespectadores, o que hoje compreende, por exemplo, que países, que áreas geográficas? Ele compreendia, só o Império Austríaco eram 18 países, 18 regiões. E o Império Húngaro eram mais 3 países. Mas corresponde hoje, ele iria do que hoje é a Suíça, da fronteira da Suíça, passando pela Áustria, passando pela Hungria e chegando até a Romênia. E vamos dizer, do norte ao sul, iria da Boêmia, quer dizer, da fronteira com a Alemanha e Polônia, ele incluía parte da Polônia, e ia até a Bósnia e Herzegovina. Pegava ainda o norte da Itália. Pegava, inclusive, o norte da Itália. Num certo momento, uma grande parte, o reino lombardo-vêneto, pertenceu para o Império Austro-Húngaro, até 1866. Então, os descendentes de italianos que tiveram antepassados, que eram do Vêneto, por exemplo, vão encontrar muitos documentos em Viena. Os arquivos do exército austríaco. Então, estão todos lá e o pessoal, os que falavam italiano e eram do Vêneto, serviam o exército austríaco. E Décio, como que os Habsburgo da Áustria conseguiram solidificar esse império com tantas culturas, tantas etnias, com tantos povos diferentes? Bom, na verdade a Áustria, considera-se que a Áustria foi fundada no ano de 1156, quando aquele território hoje da atual Áustria se tornou o Ducado da Áustria. Quer dizer, ele pertencia antes à Baviera. E o que fez com que se falasse alemão nessa região, onde muitos eslavos ocuparam, os romanos ocuparam, os celtas haviam ocupado, né? Por que se fala alemão? Porque a Baviera dominou esse território, ela começou no ano de 700 e alguma coisa, começou a fundar acampamentos ao longo do rio Danúbio e nos Alpes. Então isso solidificou a língua alemã nessa região. Bom, o Ducado da Áustria, quando foi criado, ele inicialmente foi doado pelo rei do Sacro Império Alemão, romano-germânico, né?
foi doada aos Babenberg, mas esse A família Babenberg. A família Isso. Babenberg. Só que ela se extinguiu, não deixou herdeiros. Na linha masculina. Isso. Então, em 1278, os Habsburgos tomaram conta da Áustria, né? Isso era um ducado. Depois, mais tarde, se tornou um arquiducado. E em 1804, quando o Napoleão começou a ocupar a Europa, o imperador Francisco II, imperador do Sacro Império Romano Germânico, ele se declarou imperador Francisco I e criou o Império Austríaco. Depois, com a derrota do Napoleão, as três grandes potências, a Áustria, a Prússia e a Rússia, elas formam a Santa Aliança e desenham um novo mapa da Europa. Em Viena, inclusive. Em Viena, isso. E o Metternich, que era o primeiro-ministro da Áustria, ele foi o cara que conduziu toda a restauração dos antigos nobres que voltaram a ter em suas mãos os seus antigos territórios. Que eles tinham haviam sido, perdido. inclusive, desapropriados Inclusive, por Napoleão. O Tirol, tanto o que hoje é austríaco como o que fica na Itália hoje, havia sido perdido para os franceses e para os bávaros, para a Baviera. Então, o Metternich ele conseguiu recuperar esses territórios, inclusive o reino lombardo-vêneto, que nós falamos há pouco, no norte da Itália, passou de novo para a Áustria, né? Mas, na verdade, nós estávamos falando, e esse Francisco I dessa época é que é o pai da nossa imperatriz Leopoldina, que casou com Dom Pedro I. A Áustria tinha uma estratégia, que era a estratégia dos casamentos. Então, você dizia, inclusive, enquanto os outros países guerreavam, a Áustria fazia casamentos. Tu, Félix, Áustria Nube, né? Tu, Áustria feliz, casa-te. Isso, casa. Feliz Áustria, casa. Isso. E, então, por exemplo, o Maximiliano I, em 1477, ele casa com a Maria da Borgonha e se torna... incorpora a Borgonha e grande parte dos Países Baixos que pertencia para a Borgonha. Depois, o filho do Maximiliano, ele casa com a herdeira de Castela e Aragão, na Espanha, né? Isso. E Felipe o Belo, ele se torna, então, ele toma posse da parte hispânica e aí inicia do território dos Habsburgos. Os Habsburgo à frente da Espanha também. Isso, exatamente. Mas a Áustria também fez muitas guerras, inclusive combateu os turcos que começaram a invadir a Europa e estavam nas fronteiras da Hungria e, num certo momento, em 1526, o rei da Hungria, que era cunhado do arquiduque da Áustria, ele foi derrotado numa batalha e a Hungria perdeu a sua independência. Só que como o arquiduque da Áustria era casado, por sua vez, com a Ana da Boêmia e Hungria, ele reivindicou esse território. E aí começou a guerra direta com os turcos. E foi uma guerra, na verdade, de 300 anos de luta contra a ocupação turca na Europa. E em 1683, os turcos cercaram Viena durante 2 meses, e quando já não tinha mais como resistir, houve uma união do exército polonês, austríaco e alemão, que derrotaram os turcos definitivamente. E a partir daí, os turcos vão retrocedendo e deixando o território livre. Então, o arquiduque da Áustria, ele começa a ocupar a Hungria, a Transilvânia. A Transilvânia fica hoje na Romênia e é famosa pela história do Conde Drácula, né? Então, os austríacos, eles avançam até as montanhas, até a cordilheira dos Montes Cárpatos, né? E a Áustria tinha que ocupar essas regiões, então ela chamou alemães que se chamavam, que hoje são conhecidos como alemães como suábios do Danúbio. Do Danúbio, né?
na verdade não eram todos suábios, tinha muitos alemães, até tinha gente do Hunsrück, do Pfalz, dessa região toda da Alemanha, de onde veio muita gente para o Rio Grande do Sul, que foi para a região do Danúbio. Então, no livro, para quem adquirir futuramente o livro dos colonizadores sobre dos boêmios e austríacos, né, tem um mapa das etnias. Então, tu vai ver por esse mapa todo, passando pela Hungria, pela Romênia, tu vai ver os pontilhados em vermelho, que eram os alemães, né? Ocupando em todas as regiões, tem pontos onde tem colonizações alemãs, ao longo de todo o Danúbio. Depois eles foram, inclusive, até o sul da Polônia, até a Bucovina. Então, essa região toda tinha alemães. Os alemães nessa região que a Áustria ocupou, em todas essas regiões, eles eram minoritários, né? Mas a Áustria, através do seu poderio bélico, ela se impôs. Então, como eu já disse, a Hungria, a Transilvânia passou a pertencer à monarquia dos Habsburgos. A Boêmia, com aquela história de reivindicar a área que os turcos otomanos tinham derrotado, com isso, o imperador austríaco passa a ser o herdeiro também da Boêmia, da Hungria. Então, a Boêmia, o livro que nós vamos lançar, ele basicamente traz o nome de todos os imigrantes boêmios. E a Boêmia era um país independente desde 1100 aproximadamente, né? Só que a partir de 1526 ela passa a fazer parte da monarquia dos Habsburgos. E os Habsburgos é que designam os reis da Boêmia. O quanto também a Áustria, os Habsburgo não souberam aproveitar toda essa pluralidade, porque em determinado momento era só belicamente que eles queriam manter essas áreas territoriais, né? Sim, esse foi o grande problema dos Habsburgos. Eles não souberam como tratar, eles sempre trataram de forma... Porque os Habsburgos eram reis, eram poderosos, imperadores absolutistas. Então não tinha democracia, não tinha espaço para as outras etnias, né? E o Império Austro-Húngaro, enfim, era um império multiétnico e multicultural. Mas o que aconteceu? A ideia dos Habsburgos sempre foi de germanizar essas regiões. Tanto que quando eles conquistaram, por exemplo, na partilha da Polônia, a Polônia, em um certo momento, desapareceu do mapa. Porque ela foi partilhada entre a Prússia, a Áustria e a Rússia. Né? A parte sul da Polônia, a Galícia, por exemplo, pertenceu para a Áustria. E no momento que a Áustria ocupou a Galícia, o que eles fizeram? Mandaram professores, mandaram autoridades, mandaram escritores, mandaram juízes, mandaram o exército, tudo austríaco, né? Sim, as autoridades tinham que ser germânicas. Isso, e decretaram que o alemão passava a ser a língua oficial nessa região. Imagina, ninguém sabia falar alemão nessa região, eram poloneses e ucranianos, todos eles, né? Então, até que depois de muita luta, claro, eles conseguiram fazer com que se mantivesse o polonês e o ucraniano como outra língua oficial, né? Mas os documentos eram escritos em alemão. Isso é muito importante para até outros capítulos que a gente vai tratar aqui e até para o próprio, como bem você disse, quem sabe a gente possa abordar depois o desmantelamento desse império. Mas, Décio, tem uma outra pergunta muito importante. Sendo a Imperatriz Leopoldina uma Habsburgo, né, de origem austríaca, de origem germânica, como você disse, filha do imperador, esposa do imperador Dom Pedro I, e assim também uma pessoa que auxiliou nessa migração para cá. Por que não vieram austríacos nesse início da imigração se a nossa imperatriz era austríaca? Muita gente se pergunta isso.
porque, na verdade, na Áustria tinha um regime absolutista e o primeiro-ministro era o Metternich, que era considerado o todo-poderoso da Áustria. E ele considerava que o poder dele era doado pela vontade divina. Ele era o representante de Deus na Terra. Ele não permitia que alguém emigrasse. Um pedido de imigração era considerado uma afronta à autoridade estabelecida, era considerado uma desconfiança à autoridade estabelecida. Então, nenhum austríaco se arriscava a emigrar naquele fazer período. Uma petição de imigração. Então, tanto que o primeiro contingente maior de austríacos, na verdade, foram tiroleses que estabeleceram em 1859 no Espírito Santo, na colônia Novo Tirol. Acho que era esse Mas o nome. veja bem, né? Bem depois. Mas bem depois, na verdade, o Metternich teve que fugir da Áustria para a Inglaterra em 1848, quando houve a Revolução de 1848, que foi uma revolução popular contra a opressão, contra a falta de liberdade, e o imperador da Áustria, na época, ele mandou o seu exército atirar contra a massa popular que estava se manifestando, né? E morreram mais de 200 pessoas, que no fim o próprio imperador foi obrigado a deixar fazer o velório dentro do palácio daqueles que ele tinha mandado matar, e foi obrigado a retroceder. E aí ele demite com isso o Metternich, não, ele teve que ser retirado de Viena e o Metternich fugiu para a Inglaterra. E depois disso volta de novo o absolutismo, mas começam algumas mudanças de um pouco mais de liberdade. E na verdade, massivamente, os austríacos começam a vir para cá depois de já criado o Império Austro-Húngaro, em 1867. Sim, aí gostaria também que você destacasse aqui para nós, para os telespectadores, para mim, de fato, essa saída dos austríacos, nesse segundo período, os lugares que eles se estabeleceram, para onde foram, claro, especialmente aqui no Rio Grande do Sul, mas para outros cantos do Brasil também. Primeiro, por que eles saíram nessa época? Por causa, principalmente, da forma de governar absolutista do imperador austríaco, né? E a falta de liberdade. E todos os países, por exemplo, a região onde estavam os poloneses, a Galícia, a Boêmia e outras áreas, eles se consideravam cidadãos de segunda categoria, porque eles não tinham a mesma liberdade que os austríacos lá da Áustria, né? Então, isso provocou um problema econômico. Eles começaram a ficar atrasados, não tinham as mesmas vantagens que outros tinham, né? E começou a imigração. E de 1876 a um dado, até 1910, mais ou menos, quer dizer, pouco antes da Primeira Guerra Mundial, emigraram 3,5 milhões de austríacos para os Estados Unidos, para o Canadá e para o Brasil. Para onde é que eles vieram no Brasil? Basicamente Rio Grande do Sul e Santa Catarina. No Rio Grande do Sul, para Nova Petrópolis, a colônia Nova Áustria. Nova Áustria em Paverama, nessa região de Paverama. Depois Venâncio Aires, linha Cecília, linha Isabel, Mato Sampaio, em Jaguari. Mas quem veio para o Brasil, basicamente, foram os de fala alemã. De origem germânica, exato. De origem alemã. Alguns tchecos também, mas... Inclusive, há uma certa confusão, eles vinham com passaporte austríaco, então, às vezes, tem uma confusão em saber quem é que era boêmio e quem é que era, de fato, alemão. Décio, infelizmente, está terminando já o nosso... Então, se você pudesse fazer as considerações finais, né, da importância desse registro, desse outro capítulo também da nossa história e desse livro que logo aí à frente vai ser mais divulgado e lançado também. Esse livro, basicamente, ele traz a lista dos imigrantes que vieram da Boêmia.
E tem outros austríacos, tem italianos, tem poloneses, mas ele ainda é uma lista incompleta. Tem que ser feito todo um trabalho, por exemplo, de todos os poloneses que vieram do Império Austro-Húngaro, com passaporte austríaco, com passaporte do Império Austro-Húngaro. Então, poloneses que se estabeleceram principalmente no Paraná, na região de Curitiba, Ponta Grossa, União da Vitória, ucranianos que se estabeleceram também principalmente no Paraná, por exemplo, a cidade de Prudentópolis tem 75% de imigrantes ucranianos. Então, é todo um levantamento que teria que se fazer. Os italianos, os trentinos, também, né? Os tiroleses, os italianos chegavam aqui, os trentinos, e se declaravam não italianos, se declaravam tirolesi, né? E cidadãos austríacos. Tanto que nas festas, aí nas colônias de tiroleses de Caxias e Bento Gonçalves, nas festas, muitas vezes, do imperador, né? Você vê o retrato do imperador austríaco e não do rei da Itália, né? E eles serviram no império, no exército austríaco, e a grande maioria também, além do dialeto trentino, falava alemão, né? Então, isso são coisas que o livro fala, mas a lista ainda total tem que se trabalhar mais. Obrigado, Décio, pela tua participação, por compartilhar conosco esse lindo trabalho teu, do André Hamann, né, do senhor... Lotário Scolaude nos forneceu uma lista muito completa dos imigrantes boêmios. Isso, desse trabalho em conjunto. E obrigado a todos vocês que nos acompanham aqui na Vale TV. Continuem nos acompanhando no nosso programa Unsere Familien.